Olá, nessa oportunidade trataremos da propaganda eleitoral nos meios tradicionais de imprensa, nas mídias tradicionais. Primeiro, falemos da imprensa escrita e depois da propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Atualmente, quando falamos de imprensa escrita, falamos também da reprodução na internet do jornal impresso. Aqui falamos estritamente dessa reprodução e não do conteúdo desenvolvido pelo jornal exclusivamente para a internet. Neste segundo caso, estamos diante de um outro meio de ou forma de propaganda eleitoral que nós veremos na próxima aula, na aula seguinte. Pois bem, a propaganda na imprensa escrita, diferentemente da propaganda em rádio e televisão, ela é paga. Que tipo de anúncios, então, o candidato ou o partido pode contratar dos jornais? Muito bem. Eles podem contratar anúncios, 10 anúncios por edição, divulgados em datas diferentes, com tamanho máximo de 1/8 de página do impresso padrão jornal ou de 1/4 de página do impresso tamanho revista ou tabloide. O valor do anúncio em jornais deve vir expresso nele. Ponto importante a ser destacado é que os jornais impressos, a imprensa escrita, não sofre as mesmas restrições editoriais a que estão submetidos os meios de comunicação de rádio e televisão. Isso porque a imprensa falada ou televisionada é, de acordo com a Constituição Federal, fruto de concessão pública e tem, por isso, dever de imparcialidade em relação a partidos e candidatos. Além disso, tem um maior potencial para desequilibrar o pleito. Na imprensa escrita, a liberdade de expressão nas campanhas eleitorais é mais ampla, podendo inclusive o jornal se posicionar favoravelmente ou desfavoravelmente em relação a candidato ou a partido, coligação ou federação. A opinião favorável a candidato ou a partido, divulgado na imprensa escrita, não é propaganda eleitoral. Mas cuidado, não se pode comprar a opinião do jornal. Não se pode comprar matéria no jornal, seja ela um editorial, uma reportagem, uma coluna de opinião. Se os editores optarem por emitir uma opinião favorável ou mesmo desfavorável a candidato, devem fazê-lo sem receber por isso. Excessos cometidos podem ser enquadrados em abuso de poder de comunicação, e tanto candidatos e dirigentes partidários quanto jornalistas podem enfrentar punições da Justiça Eleitoral. Agora seguimos com a propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. Nós vimos que a propaganda em geral começa um dia após o último dia do prazo para registro de candidatura e vai até a véspera das eleições. Mais especificamente, em regra, as diversas formas de propaganda eleitoral, sobretudo as que vão para a rua, poderão ser divulgadas entre 16 de agosto e 5 de outubro. E, havendo segundo turno, entre 7 de outubro e 26 de outubro. Já a propaganda em rádio e televisão ocorre num período mais curto. Das eleições deste ano, ela se inicia no dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro. Última quinta-feira antes do primeiro turno. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde pode haver segundo turno, ela é retomada para os dois candidatos remanescentes, concorrendo para o cargo de prefeito, em 11 de outubro. E vai durar até o dia 25 de outubro, a última quinta-feira antes do segundo turno, 3 dias antes do segundo turno. A propaganda eleitoral em rádio e TV é conhecida popularmente como horário eleitoral gratuito. Ela é gratuita para candidatos e partidos, mas não o é para o Estado brasileiro, que acaba pagando aos canais indiretamente através de renúncia fiscal. Ou seja, o governo deixa de receber impostos
em compensação pela divulgação do horário eleitoral gratuito. Mas um detalhe importante: a exibição da propaganda em horário eleitoral é sim gratuita, mas a produção dela não é. Na verdade, a produção do conteúdo audiovisual de propaganda eleitoral é um dos gastos mais caros das campanhas e vai ser pago certamente com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o popular Fundão Eleitoral. Muito bem. A propaganda em rádio e TV é exibida de duas formas. A primeira delas é o bloco, propaganda em bloco, 2 vezes por dia, de segunda a sábado. A segunda são as breves inserções ao longo de todo o dia. As exibições em bloco, para o cargo de prefeito, têm a duração máxima de 10 minutos e apenas 10 minutos, duas vezes ao dia. Esses 10 minutos são distribuídos entre todos os candidatos proporcionalmente. Proporcionalmente ao número de deputados que eles têm na Câmara. No caso de rádio, elas vão ao ar de 7 às 7h10, de meio-dia a meio-dia e 10. Na televisão, de 13 às 13h10. E à noite, de 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 40 minutos. As inserções são peças publicitárias audiovisuais curtíssimas, de 30 ou 60 segundos, distribuídas e exibidas diversas vezes em 3 blocos de programação, entre as 5 horas da manhã e as 24 horas. No total serão distribuídos por dia 70 minutos diários. Desses 70 minutos, 60 minutos serão destinados a candidatos a prefeito, 40% aos candidatos a vereador. Os candidatos e partidos são responsáveis por enviar às emissoras, em meio próprio, o material de propaganda por áudio ou áudio e vídeo. Se não o fizerem dentro do prazo estipulado, eles perdem a oportunidade. De todo o tempo de propaganda em rádio e televisão, apenas 10%, ou seja, apenas 1 minuto, no caso da propaganda em bloco, ou 7 minutos, no caso das propagandas por inserções, são distribuídos igualitariamente entre os partidos. Os 90% restantes são distribuídos, como eu já vinha dizendo, proporcionalmente ao número de representantes que os partidos possuem na Câmara dos Deputados. Havendo coligações, para prefeito, considera-se a soma dos deputados de cada partido da coligação. Por essa razão, há uma tendência a que partidos se unam para o pleito majoritário, mas eles não podem se unir para o pleito proporcional, no caso desse ano, para a campanha de vereador. Deixo um link na descrição desse vídeo para o site da Câmara dos Deputados, onde você pode pesquisar o número de deputados por partido ou por federação. Mas, atenção, leva-se em conta o número de deputados eleitos, não o número de deputados atual. Atualmente, as maiores bancadas partidárias são as seguintes. Em primeiro lugar, o PL, com 99 deputados. Em segundo lugar, a Federação Fé Brasil, entre PT, PV e PCdoB, com 81 deputados. Em terceiro lugar, o Partido União Brasil, com 59 deputados. Importante lembrar que o número de deputados a ser levado em consideração, mais uma vez, repito, é o número de deputados que o partido elegeu nas últimas eleições, e, no caso, foram as eleições gerais de 2022, e não o número total de deputados atuais, porque muitos foram cassados, outros trocaram de legenda, legendas se fundiram, etc. Muito bem, estamos quase encerrando essa breve aula sobre propaganda em rádio e televisão. Resta falar apenas de alguns deveres impostos aos canais de rádio e TV durante as campanhas eleitorais. Ou seja, deveres que devem ser cumpridos, ou restrições que devem ser observadas entre 16 de agosto e 26 de outubro de 2024. Como eu já havia dito, a liberdade de expressão política e eleitoral da velha imprensa de rádio e televisão é muito mais restrita que a da velha imprensa escrita. Digo velha no sentido de antiga, tá? Pois bem, no período da propaganda eleitoral, emissoras de rádio e televisão não podem
Anote aí. 1. Veicular propaganda política por óbvio. 2. Transmitir pesquisas ou consultas populares, aquelas entrevistas que são feitas nas ruas, a quem você vai votar, em que o consultado possa ser identificado ou manipular dados das pesquisas. Dar tratamento privilegiado a candidato ou partido. Isso significa que se a televisão cobrir a candidatura de um candidato, deverá cobrir a campanha de todos os outros. Se entrevistar um, deve entrevistar todos os outros. A regra específica para debate eu falo mais tarde. Colocar em sua programação, em novelas, filmes, propagandas, de auditório, etc., de forma maliciosa, alusões críticas favoráveis a candidatos ou partidos específicos. Divulgar nome de programa que coincida com o nome do candidato. É o caso, por exemplo, do programa de um apresentador que leva o próprio nome dele. Se ele se licenciou para ser candidato, e ele deve se licenciar do rádio da televisão para ser candidato, melhor dizendo, se desincompatibilizar, como vimos na aula sobre desincompatibilização, o programa com o nome dele não pode ir ao ar, nem pode ser mencionado. Bom, com essas informações terminamos a videoaula de hoje. O assunto não foi esgotado, nem poderia sê-lo, pela natureza desse curso que é de aulas curtas. Mas dúvidas podem ser enviadas para a caixa de comentários aqui embaixo, ou para o e-mail na descrição do vídeo. Deixo também links para aprofundamento. Aguardo vocês na próxima aula sobre propaganda eleitoral, a de número 12, de nossa playlist, quando falaremos sobre a propaganda eleitoral na internet, aquela que é muito mais regulamentada, aquela com que a Justiça Eleitoral e os legisladores mais se preocupam atualmente. Muito obrigado.